Amigas e amigos, quem não é neutro pode defender a neutralidade? Evidentemente que não. Seria hipocrisia, cinismo, cretinismo. Pois é exatamente assim que a mídia vem fazendo, vem se comportando nesta véspera do depoimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, lá na farsa da Operação Lava Jato para o juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba. Uma tentativa desesperada de esconder do povo os fatos, a realidade e, consequentemente, impedir que o povo tire conclusões óbvias, lógicas, racionais. Proibiram a transmissão do depoimento, proibiram a gravação, estão claramente com medo do povo. É a manipulação política e ideológica que eu falo aqui. Aí a mídia vem dizer, não, está lá é a justiça, deixa a justiça trabalhar e deixa a imprensa noticiar o que a justiça está fazendo. Primeiro que não é justiça. A Operação Lava Jato não foi criada para fazer justiça, foi criada para fazer politicagem. Já demonstrei aqui várias vezes isso. A Operação Lava Jato não segue a Constituição, não respeita o Código de Processo Penal, o Código de Processo Civil, não respeita o Estado Democrático de Direito. A mídia não é imprensa. Imprensa é outra coisa. A mídia medeia um ponto de vista político, ideológico. Não tem compromisso nenhum com a informação, com a análise concreta da realidade. Só nega as informações do povo, só nega o direito do povo de ter uma compreensão exata dos acontecimentos. Fazendo politicagem, claramente, o conluio mídia Lava Jato, o partido único do golpe. Nós estamos vendo nesse episódio uma expressão concentrada do Brasil, essa sociedade fendida em dois extremos. De um lado, claramente, está o clubinho privado, esse mundo da lama, da corrupção, da direita, da elite escravagista. De outro lado está o povão que batalha, que luta, que se vira como pode. Está claramente o ideal republicano, aquilo que falava o Rui Barbosa, Oliveira Viana e outros que eu já comentei aqui, de uma república com inclusão social, com democracia, com desenvolvimento, com soberania. É o Lula, isso está expresso nas pesquisas. O Lula está claramente ali, neste episódio, nesse caso, representando o ideal republicano. E o Sérgio Moro, claramente representando esse clubinho privado da corrupção, da elite escravagista. Ela se uniu em torno do Sérgio Moro. A mídia está nisso, a mídia tem esse papel. Eu não estou falando aqui da minha cabeça, tirando conclusões próprias. Estou aqui simplesmente retratando as conclusões dos explicadores do Brasil, que eu sempre falo aqui. Do Nelson Werneck Sodré, do Caio Prado Júnior, do Raimundo Faoro, Sérgio Buarque de Holanda, Euclides da Cunha e Gilberto Freire, a Casa Grande e a Senzala. Claramente isso. Evidentemente que na direita há nuances, há diferenças. Tem essa briga aí, por exemplo, do Procurador-Geral da República, o Rodrigo Janot, e o ministro do STF, o Gilmar Mendes. Não que eles estejam em campos ideológicos e políticos diferentes. Estão no mesmo campo, mas tem diferença. O Gilmar Mendes está tentando salvar um caminho, o caminho da direita dos tucanos, né? Essa direita que se lançou na Operação Lava Jato e deu no que deu. Estão aí também no caminho, atrapalhando a marcha da Operação Lava Jato, a marcha golpista. Alguns, precisam ser lançados aí ao mar, como é o caso do Aécio Neves, como foi o caso do Cunha também. O Gilmar Mendes está claramente tentando salvar este caminho, porque o outro caminho foi para o lado dos bolsonaristas, virou bolsonarista. O outro caminho virou o juiz Sérgio Moro virou bolsonarista, não tenho dúvida disso. É só olhar quem defende ele. É só olhar aí essa turminha, essa direita que é corrupta. A direita é a corrupção. Só que além de corruptos, eles são degenerados, depravados, mentecaptos, não conseguem distinguir para que serve uma bandeira de um país, a bandeira de um movimento social, político, ideológico. É como se fosse uma bandeira de um clube de futebol, de uma escola de samba. E eles dizem, a minha bandeira é verde e amarela, não será vermelha. Se eles não conseguem distinguir para que serve uma bandeira, como querem dirigir o país? Aquela senhora que foi lá, num episódio aí bem conhecido, viu a bandeira do Japão. Olha a bandeira vermelha aqui, estão mudando a nossa bandeira. Se essa gente não consegue distinguir o papel de uma bandeira, como querem dirigir o país? Lógico que por aí não dá. O Gilmar Mendes tenta salvar isso. Porque o Sérgio Moro ele é tão medíocre, ele é tão reles do ponto de vista ideológico e político, que ele não consegue compreender isso. É possível que ele pense assim também. É bem provável que ele pense assim também, que a bandeira é verde e amarela, não será vermelha. E o Gilmar Mendes claramente está aí tentando abrir este caminho.
O Fernando Henrique andou dando entrevista aí, que tem o candidato aí, o Luciano Huck, pode ser candidato, esse apresentador da Globo, demagogo, e o João Dória, esse prefeito aqui de São Paulo, rato branco, saído do esgoto tucano, que fica provocando Lula, Dilma, o PT o tempo todo, que tem uma fortuna inexplicada. De onde vem a fortuna do João Dória? Como ele ficou rico? Ele produz o quê? Faz o quê exatamente? Resistiria uma investigação? Certamente não. E ficam, portanto, nesta pregação constante, nesse moralismo. Eu sou bom, sou moralista, sou ético, não sei o quê. Eu já falei aqui, quem é não precisa sair por aí falando que é. A prática é o critério supremo da verdade. Quem prega muito moralismo, certamente não tem nada de moralista, não tem nada de moral. São os moralistas sem moral, que dizia a presidenta Dilma Rousseff. Tem vários casos aqui, episódios aqui nesses livros que eu escrevi, tive a honra de escrever, sempre deixo aqui para vocês, recomendando a leitura. Pesquisei 8 anos, boa parte do século XX. Tem vários episódios. É evidente que esse episódio do Lula ele é muito complexo, porque abrange muito mais coisa. Inclusive o período. Pode-se dizer que aqui está uma concentração de todo o período republicano, do ideal republicano contra esse ideal dessa elite, dessa direita escravagista. É isso mesmo, é um momento de concentração da história do Brasil que nós estamos vivendo neste episódio. E aí eles ficam dizendo que... Aí o Lula diz, eu sou honesto, eu posso dizer que eu sou honesto, porque tem uma prática, olha aí, é prática. Desafio alguém a provar que o sítio é meu, que o triplex é meu. Inclusive, não sei se ele disse mesmo, eu vi em algum lugar, que ele teria dito que se provarem que o triplex é dele, ele entrega para a PAI. Deveria fazer isso mesmo, né? Deveria, inclusive, jogar isso com mais ênfase. Porque os moralistas são assim, eles são pegos na prática. O Sérgio Moro foi fazer palestra lá em Maringá, eu falei agora, recentemente, num dos meus vídeos aqui, para a PAI de Maringá. Ressalto que eu não sei o grau de envolvimento dessa PAI de Maringá com as outras APAIs, com o escândalo que envolve a esposa do Sérgio Moro, a advogada Rosângela Moro. Mas é aquela história, ele não sabia? Como é que ele se envolve nisso? Isso é papel de juiz? Numa situação em que ele está? Cadê a justiça aí? Cadê a tal da liberdade de imprensa? Quem foi atrás disso? Quem levantou esse caso? Quem foi que deu ênfase para esse episódio? Como se dessem 10%, 1%, vamos ser mais realista, do destaque que eles dão para casos semelhantes do outro lado, se dessem para esse caso, a Lava Jato acabaria, como disse o Luiz Nassif. Portanto, está aí as coisas. Quando o Lula fala, eu sou honesto, ele fala com base na prática, ele está se defendendo. Ele não está fazendo pregação, proselitismo, ele está se defendendo. Bem diferente, é coisa que os bolsonaristas não entendem, pelas razões que eu já falei aqui. Aquela história, aquela frase do Balzac, quem jacta-se muito de si mesmo é porque tem muito pouco do que jactar-se. Essa jactância, a moral, os bons costumes, vão combater a corrupção, que não sei o quê, isso o Hitler também fazia. Mussolini, os generais latrocidas de 64 que matavam para roubar. Dizem as Forças Armadas que lideraram aquele processo, o golpe, na verdade, que eles chamam de revolução. Circunstancialmente tinha um grupinho ali de generais depravados e degradados, criados, cevados na Escola Superior de Guerra, que não responde pelas Forças Armadas, pela história das Forças Armadas, pelo ideal das Forças Armadas. Era um grupelho de fascistas, de latrocidas, conforme eu disse aqui, corruptos, pervertidos, que são os bolsonaristas de hoje. Por isso que tem uma parte deles que fica intervenção militar. Eles querem intervenção militar desse tipo de gente aí, desses depravados, latrocidas. A direita hoje está nesse dilema. A mídia está tentando criar esta retórica de um caminho pelo centro. Isso que eu falei aqui, Lula pela esquerda, Bolsonaro pela direita, vamos ver aqui pelo centro como que a gente se salva dessa. A Marina Silva entrou nessa, deu entrevista aí para o jornal eletrônico Nexo, dizendo que é preciso trabalhar candidaturas alternativas, candidaturas independentes, ela diz, quebrar o monopólio dos partidos. Isso é um discurso de direita, ela claramente batendo na porta, querendo entrar no clube da direita. Fala aí defendendo a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, discurso totalmente de direita.
Ela tentando se viabilizar como alguém aí desse que eles chamam de centro. Agora não vai nas causas da crise, na essência. O que causa a crise política? A crise econômica, a crise do capitalismo, né? A correlação causa e efeito. Esta é a situação, essa é a síntese de tudo isso. Por isso que eu disse que nesse episódio, nesse embate Lula com Sérgio Moro, está a expressão concentrada do que é o Brasil. Muito obrigado pela atenção. Divulgue o outro lado da notícia. Um abraço e até a próxima.